Salut! Eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje vou falar para vocês sobre o tema dos pronomes i e un, que foi pedido aqui no canal. Gente, o pronome i, ele é usado para substituir alguma coisa que você já falou, para você responder uma pergunta de uma maneira mais curta. E ele sempre é usado quando na pergunta, depois do verbo, você tem a preposição a. Então, por exemplo, você tem essa frase: Vous allez à Paris? Vous allez à Paris? Então, você tem o verbo aller e a preposição a, certo? Então, a resposta, de uma maneira mais curta, é oui, j'y vais. Então, esse i aqui está substituindo a Paris, d'accord? Um outro exemplo para você. Vous pensez à voyager ce week-end? Vous pensez à voyager ce week-end? Então, você pensa em viajar este final de semana? Então, ó, verbo penser à voyager, la réponse, a resposta, oui, j'y pense. Então, o i está substituindo à voyager ce week-end. Então, ele vai diminuir a resposta. É um pronome que a gente não tem na nossa língua portuguesa, não é verdade? Depois, ele também substitui quando na frase você tem as preposições de lugar. Derrière, que é atrás, devant, na frente, sur, que é sobre, dans, dentro, o chez, que é na casa de, e outras preposições que indicam o lugar. Então, aqui, olha, um exemplo. Les photos sont sur la table. Então, você tem aqui o sur. Les photos sont sur la table. As fotos estão em cima da mesa. Oui, elles y sont. Ça veut dire, quer dizer, elas estão em cima da mesa, tá? Então, não se esqueça, verbo mais a preposição a, você vai usar o oui. Mais attention, atenção, o i não pode substituir uma pessoa. Quando você tem uma frase, por exemplo, vous pensez à Marie? Vous pensez à Marie? Então, você está pensando na Maria? Oui, je pense à elle. Não pode substituir pessoa pelo pronome i. Le pronom un. Então, quando que nós vamos usar o pronome un? Quando depois do verbo você tem a preposição de. Então, olha, vous venez de Paris? A resposta, oui, j'en viens. Então, quero dizer, sim, eu venho de Paris. Então, aqui, ó, de Paris virou o un. Então, aqui um outro exemplo de verbo que usa a preposição de depois do verbo. Vous vous occupez de votre jardin? Então, você cuida do seu jardim? Oui, je m'en occupe. Je m'en occupe. Então, ou seja, sim, eu cuido dele. Também esse an é um pronome que nós não temos na língua portuguesa. Quando você usa uma quantidade, então aqui eu pus beaucoup de, peu de, un kilo de, etc. Qualquer quantidade você pode substituir pelo an. Então olha, vous voulez beaucoup de café? Então você quer muito café? Oui, j'en veux beaucoup. Você pode depois do verbo colocar a quantidade, tá? Então, vous voulez beaucoup de café? Oui, j'en veux beaucoup. Mas atenção, assim como no pronome i, que é o y em francês, quando se trata de uma pessoa, nós não podemos usar o pronome un. Então, vous parlez de Pierre? Oui, je parle de lui. Ok? Então, não se esqueça, quando você tem o verbo mais a preposição a, você vai usar o i. Quando você tem preposição de localização, derrière, devant, dans, você vai usar o i também. Quando você tem o verbo mais a preposição de, você vai usar o un. Quando você fala de quantidade, beaucoup de, peu de, assez de, você vai usar o un também. Mas não se esqueça, quando você fala de uma pessoa, você não pode usar nem o un e nem o i. Se você gostou da nossa aula de hoje, curte e compartilhe. Você também pode se inscrever no meu canal. E eu queria pedir para você deixar aqui um comentário da nossa aula. E também, se você quiser, depois na próxima tela, tem o meu e-book que você pode baixar gratuitamente com mais dicas para você estudar francês. Au revoir!